Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre energia. O conceito de energia é muito amplo e abstrato, então a gente vai atentar ao princípio básico, que diz que a energia ela não pode ser criada nem destruída, apenas modificada, transformada. Um corpo tem energia cinética quando ele possui uma certa massa e se move a uma certa velocidade em relação a algum referencial. Então, a gente diz que esse corpo possui uma energia cinética. A energia cinética, bem como toda quantidade de energia, ela é uma grandeza escalar. E como a energia cinética depende da velocidade, e a velocidade depende de um referencial, consequentemente, a energia cinética também é relativa, ela vai depender de um referencial. A energia cinética é uma grandeza determinada para o instante de tempo em que um corpo tem velocidade v. Assim, é uma medida instantânea. Então, gente, a energia cinética é uma medida instantânea, ou seja, medida naquele instante. Não se define energia cinética negativa. Por quê? Porque a massa ela sempre vai ser maior que zero e a velocidade ao quadrado vai ser maior ou igual a zero. Então, consequentemente, a energia cinética também vai ser maior ou igual a zero, porque ela é diretamente proporcional à massa e à velocidade. Então, vai depender, como os sinais desses dois não são negativos, ela também não vai ser. As unidades de medida no SI, a massa é dada em quilograma, velocidade em metros por segundo e a energia cinética, quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, ou seja, o joule. A energia cinética é dada em joule. Toda a energia, né? A gente tem um teorema da energia cinética que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A gente tem que o trabalho da força resultante aplicada em um corpo é sempre igual à variação da energia cinética desse corpo. A gente tem aqui um corpo, numa velocidade inicial, uma força agindo sobre ele, chamada de força resultante, que é a soma de todas as forças, e ele sofre um deslocamento e vai atingir uma velocidade final, tá certo? Aqui o deslocamento do ponto inicial até o ponto final. A gente pode demonstrar esse teorema aqui, também vou demonstrar para vocês por que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Para facilitar os cálculos, a gente toma como referência a força resultante constante e o cosseno de θ igual a 1. Se eu pegar a força resultante não constante, será se dá certo também? Dá, só que os cálculos vão ficar mais difíceis. Então, para a demonstração, a gente vai usar a força resultante constante. Então, a gente já estudou que o trabalho é dado pela força, vezes o trabalho de uma força é dado pela força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Isso quando a força for constante. Nesse caso aqui, a gente está tomando a força constante. A gente pode usar essa fórmula. Então, o trabalho da força resultante, que a gente tomou como constante, vai ser igual a FR vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Nesse caso, o cosseno de θ é 1. Então, tanto faz eu colocar o 1 como não, porque na multiplicação, o 1 ele é um elemento neutro, né? Então, não vai fazer diferença. Cosseno de θ, esse θ poderia ser 1, que quando eu fizesse cosseno de 0 ia dar 1. Esse θ poderia ser 0, quer dizer, e quando eu fizesse cosseno de 0 iria dar 1. Então, a força resultante, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a força resultante é massa vezes aceleração. Então, eu posso substituir
esse FR, que é a força resultante por massa vezes a aceleração. E eu vou obter que o trabalho da força resultante vai ser massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. A gente tem, pela equação de Torricelli, como esse é um movimento uniformemente variado, já que a aceleração vai ser constante, né? Então, a gente pode usar a equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Em que aqui é o V é a velocidade e aqui vai ser a velocidade inicial. Vocês já sabem o que é cada um, a aceleração e o deslocamento. Resolvendo isso aqui, a gente pode passar esse V ao quadrado para o outro lado, né? Vai ficar V ao quadrado, V0 ao quadrado, aqui, menos V0 ao quadrado, e vai sobrar aqui 2A vezes ΔS. Esse ΔS a gente vai substituir por D, que também é deslocamento, tá bom? Só para a gente visualizar melhor. 2A vezes, no lugar do ΔS eu coloquei D, e troquei de lugar aqui. O V2 menos V0 ao quadrado ficou para o outro lado. O 2 que estava aqui passa para o outro lado dividindo. E substituindo esse valor aqui, A vezes D, nessa daqui, ó, M vezes A vezes D, nesse valor aqui, o que a gente vai ter? Substituindo A vezes D em o trabalho da força resultante é igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. A gente tem que, no lugar de A vezes D, eu vou colocar isso aqui, ó. Então, eu vou colocar M vezes A vezes D, que é isso aqui, V ao quadrado menos V inicial ao quadrado, dividido por 2. E agora eu vou fazer a distributiva. Vou pegar M vezes V ao quadrado, dividido por 2. Depois, M menos V ao quadrado, M vezes menos V ao quadrado, V0 ao quadrado vai dar menos M V0 ao quadrado, dividido por 2. Difícil de falar. Então, isso aqui, gente, o que lembra isso aqui, ó? Gente, ó, isso aqui é a energia cinética que a gente viu lá atrás, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Energia cinética, olha. Energia cinética é M vezes V ao quadrado dividido por 2. Então, eu posso substituir esse M vezes V ao quadrado dividido por 2 por energia cinética final menos a energia cinética inicial. Porque esse aqui ó, é o inicial e esse aqui é o final. Então, o que é na física, quando a gente estuda? Uma variação. Final menos inicial. É porque eu tenho uma variação, né? Então, eu demonstrei que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Tá certo? Como a gente queria demonstrar. Então, a gente vai para a parte da energia potencial. O que é uma energia potencial? A energia potencial de um corpo é a quantidade de energia associada à posição desse corpo em determinado instante ou ainda uma quantidade de energia armazenada que pode se transformar em energia cinética se houver realização de trabalho. Por exemplo, gente, eu tenho um objeto e eu solto ele de cima de um prédio. Esse objeto ele se move para baixo por causa da força da energia, da força-peso, né? A uma certa altura aqui, ó, tenho esse objeto, eu jogo de cima de um prédio, o que vai acontecer? Ele tem uma certa energia, por quê? Por causa da força-peso. Então, a força-peso faz com que ele se mova para baixo, né? O objeto. Então, ele, de uma certa forma, ele consegue armazenar uma energia. Por quê? Por causa da força da ação da gravidade, que é a força-peso. A energia potencial gravitacional. Sim, lembrando aqui. A energia potencial ela é associada às forças conservativas,
como as forças gravitacional, elástica e elétrica. Só que a elétrica a gente não vai estudar agora, só lá em eletrostática. Lembrando bem aqui, outra coisa que é importante. O gráfico da energia cinética, ele é uma parábola, gente, ó. A gente tem aqui, ó, V ao quadrado. Isso quer dizer que ele vai ser uma parábola. Como ele não pode ser... Deixa eu fazer aqui mais ou menos para vocês saberem como é essa parábola. Como ele não pode ser negativo, o que que vai acontecer? Essa parábola vai estar acima do eixo X. Vou fazer aqui mais ou menos. Vai ser mais ou menos assim. A gente tem aqui o eixo Y, o eixo X, e a gente vai ter a parábola mais ou menos assim. Eita, ficou um pouco torto. Vou pegar aqui. Ou seja, a parábola, ela nunca vai estar abaixo do eixo X, que é esse eixo aqui. A energia cinética, aqui é o gráfico da energia cinética em função da velocidade, tá bom? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Sim, gente, essa parte aqui de baixo a gente chama plano de referência, tá bom? Ele pode ser o solo, pode ser alguma outra coisa também, que a gente pode tomar como plano de referência. Então, quanto maior for a altura, maior vai ser a ação da gravidade, né? Vamos ver, eu tinha parado aqui. Pronto. A energia potencial gravitacional associada à posição A do corpo em relação ao solo é definida como o trabalho da força-peso no deslocamento do corpo de A até o solo. Gente, o trabalho da força-peso é dado por essa fórmula aqui, ó. Massa vezes a gravidade vezes a altura. Um corpo que está a um certo ponto, ele tem uma certa massa M, ele sofre a ação da força-peso, está em um ponto A uma certa altura de um ponto B. E ele sofre a ação da gravidade. A força-peso é o que puxa para baixo, aquela força que puxa para baixo. Então, essa força-peso, ela sempre vai ser constante, né? Então, ela só não é constante se estiver a distâncias muito grandes, aproximadamente o tamanho do raio da Terra, né? Então, se o corpo estiver abaixo do plano, uma observação importante, se o corpo estiver abaixo desse plano aqui, por exemplo, a gente vai ter que a energia potencial gravitacional vai ter sinal negativo. Vai ser a mesma fórmula, só que com sinal negativo. Aqui a gente tem o trabalho da força-peso e o teorema da energia potencial. Eu vou demonstrar esse teorema aqui para vocês. A gente tem um certo objeto de massa M. Aqui é a força-peso, aqui é a altura, uma certa altura HA. Essa altura aqui é H, que é a altura de A até B. E essa outra altura aqui é HB. Então, a gente tem que o trabalho da força-peso, só substituir aqui o F, que é a força que a gente está usando é a peso. E como ela é constante, a gente pode usar essa fórmula aqui. Então, a gente vai usar P vezes D vezes cosseno de θ. Nesse caso, usando o cosseno de θ como zero. Por quê, gente? Porque o ângulo entre eles, a força e o deslocamento aqui vai dar zero, tá bom? Então, P vezes D vezes cosseno de zero, que dá 1. Em que a força-peso é dada por M vezes G, eu já expliquei também. E que esse deslocamento aqui, ó, ele vem do ponto A até o ponto B. Então, o deslocamento vai ser essa altura H aqui.
Essa altura H é dada por quê? Pelo H1 menos o H2, não é? Essa altura aqui menos esse outro aqui. HA menos HB nesse caso, né? Então, a gente sabe, fazendo a distributiva aqui, que vai dar, ó, M vezes G vezes H1 menos M vezes G vezes H2. E a gente sabe que esse M vezes G vezes H é o quê? Energia potencial gravitacional. Só que esse aqui é no ponto A. Eu troquei aqui, coloquei 1, mas é o ponto A, tá bom? O 1 é o ponto A e o 2 o B. Então, aqui, energia potencial gravitacional no ponto A, ó, tá certo? E a energia potencial gravitacional no ponto B. Então, aqui a gente não tem uma variação. Por quê? Porque a gente não tem o final menos o inicial. A gente tem o inicial menos o final, né? Onde ele iniciou, que foi no ponto A, menos o final. Então, a gente não pode dizer que isso aqui é uma variação ainda. Então, o que a gente faz? A gente coloca o menos em evidência. Você vai perceber que se eu for fazer o jogo de sinal aqui vai dar esse mesmo, então eu não mudei nada. Quando eu fizer esse menos esse aqui com esse, vai dar o mesmo. Então, vai ficar o quê? Nesse caso, vai ficar que a variação... Agora, quando eu fizer o jogo de sinal aqui, gente, vocês vão perceber que a gente vai ter a variação. Quando a gente coloca o sinal aqui, a gente vai ter a variação, porque vai ser o final menos o inicial. Aí sim, vai ter sido transformado. E a gente tem a energia potencial elástica, que é o trabalho da força elástica. Lembrando, essa relação aqui serve tanto para a força elástica, para a energia potencial elástica, tá bom? Tanto para a energia potencial gravitacional e elétrica também. Então, essa relação é muito importante porque vale para os três. Para todas as forças conservativas. Energia potencial elástica é o trabalho da força elástica no deslocamento do corpo, do ponto de deformação até a posição de equilíbrio da mola. Então, a força elástica, por exemplo, eu tenho uma mola aqui, né? E eu coloco um certo objeto e pressiono essa mola, eu empurro. O que vai acontecer? A tendência da mola é ela retornar ao seu espaço que estava antes, à sua posição inicial. Por quê? Porque ela vai, como é que se diz? Ela vai conseguir armazenar uma energia quando eu empurrar, né? Aí, quando ela armazena essa energia, a tendência dela é voltar ao ponto inicial, aquela mola. Então, ela fica, como se dissesse, ela fica desconfortável ao ser pressionada ou puxada. Ela sempre quer ficar na mesma posição de conforto. Então, essa energia ela só vai haver se ela for pressionada ou esticada. E a energia potencial elástica é dada pela fórmula K vezes x ao quadrado sobre 2, em que K é a constante da mola e x é a deformação. Pronto. E é isso. Lembrando também o gráfico, ó, é uma parábola, sempre acima do eixo x. Por quê? Porque ele sempre vai ser positivo aqui. Tá certo, gente? Bons estudos para vocês. Beijo.